muito boa tarde, Mundo UFG está no ar e hoje a gente começa falando que em Goiânia, o novo prédio construído para o Hospital das Clínicas da UFG, que ainda não foi inaugurado, está cedido até 31 de dezembro desse ano para atender pacientes com Covid-19. Na fase inicial, essa semana, estão disponíveis 30 leitos de UTI e mais 30 de enfermaria, com possibilidade de chegar a 100 leitos de UTI e 200 de enfermaria. O investimento para a montagem dos leitos, para equipar cada leito, é em torno de 19 milhões. Fora esse investimento, existe também a parte de custeio, que é o valor destinado a fazer funcionar esses leitos, incluindo recursos humanos, medicamentos, insumos. Nós vamos começar com 30 leitos, mas o contrato é para até 100 leitos. Esperamos que não haja necessidade de montar os 100 leitos, porque esperamos que a epidemia passe antes que seja necessário isso. Mas até sexta-feira nós estaremos com 50 leitos de UTI montados. São leitos de internação, não é um hospital porta aberta, não há um pronto atendimento aqui. O pronto atendimento ele continuará funcionando nas nossas unidades pré-hospitalares e o processo regulatório também é o mesmo, o fluxo é o mesmo. O paciente que procura a unidade pré-hospitalar e que necessita de internação, essa internação é solicitada à nossa central de regulação, que direciona então para uma das unidades com vagas disponíveis. Essa passa a ser mais uma unidade a partir de hoje. São 3 entes envolvidos: a Secretaria Municipal de Saúde, a Universidade Federal de Goiás e a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas. O recurso humano foi contratado pela Fundação, que administrará esses leitos, e o custeio será pela Secretaria Municipal de Saúde. Depois de 31 de dezembro, o prédio retorna ao UFG para ser a sede do Hospital das Clínicas com a gestão da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A secretária de Saúde de Goiânia falou também da quantidade de casos na cidade. Semana passada, aqui no Mundo UFG, um professor da universidade chamou atenção para o fato de que uma pequena queda no número de casos não significa necessariamente que a pandemia está passando, porque os números podem voltar a subir. Foi o que aconteceu aqui na capital. Mais ou menos uma semana, 15 dias atrás, a curva parecia que a inclinação dela havia baixado, mas que todas as vezes que eu me manifestei, eu reforcei ainda a ideia de que é preciso esperar que 30 dias tem uma sustentação dessa inclinação da curva. E nós observamos já há uma semana que a curva está novamente ascendente, ou seja, não estamos em um platô, estamos com crescimento, embora não seja um crescimento vertiginoso, mas sim um crescimento do número de casos, que vai aumentar mais agora porque aumentamos também a testagem. E algo que pode trazer uma informação a mais para a população é o fato de que as internações em UTI, elas sim estão diminuindo. Então isso significa que os casos mais graves parece que estão diminuindo, mas são sempre informações que carecem de consolidação. Então, a sustentação dessas informações, elas vêm com 30 dias de mesma manifestação. Então, precisamos ainda aguardar, precisamos manter todos os cuidados, manter o uso de máscara, manter o distanciamento, manter o isolamento social quando indicado. Depois de suspender o escalonamento regional das atividades econômicas, do comércio, a Aparecida de Goiânia intensificou a fiscalização. Agora, os fiscais percorrem toda a cidade diariamente. Antes, eles focavam na região que deveria ficar fechada, de acordo com o escalonamento. Desde que o município autorizou, a retomada responsável, a gente emite, os estabelecimentos precisam emitir um alvará na plataforma que o município disponibilizou, e nesse alvará provisório tem todos os protocolos que os estabelecimentos devem seguir por atividade. Então, a fiscalização vai verificar o cumprimento desses protocolos. Esse é o objetivo principal da fiscalização nesse momento. Além disso, vamos ampliar a fiscalização nos parques, nas praças e também nas feiras que ainda não podem montar, aquelas com mais de 100 bancas que continuam escalonadas. Principalmente com a observação se as pessoas estão utilizando a máscara de proteção facial e evitando as aglomerações. O que a gente aconselha é que as pessoas, ao irem a esses locais, praças e parques, não façam isso com um número grande de pessoas e não esqueçam de utilizar a máscara de proteção facial. O plasma, a parte líquida do sangue de pacientes curados da Covid-19, pode ajudar quem ainda enfrenta a doença e está em estado grave.
Por isso, para fins de pesquisa, o Hemocentro de Goiás busca doadores que testaram positivo para a Covid-19. O nosso organismo tem vários mecanismos de defesa contra a infecção. Um dos mecanismos de defesa é a produção do que se chama de anticorpo. Anticorpo é uma proteína que mata bactérias, vírus, agentes infecciosos gerais. Então, toda vez que a gente entra em contato com um agente infeccioso, o nosso corpo produz aquele anticorpo. Mas ele demora um tempo para produzir. Assim, demora 7, 10 dias para você ter um nível de anticorpo adequado. O que acontece com a Covid algumas vezes é que a doença é tão rápida que o organismo não tem capacidade de resposta adequada e o vírus, então, causa as formas mais graves. A ideia do projeto do plasma convalescente é utilizar o sangue de pacientes que tiveram Covid, se recuperaram. Então, esses pacientes já têm um anticorpo pré-formado. E aqueles casos novos que estão evoluindo de forma desfavorável, aquele paciente que está com sinais de piora clínica, sinais de gravidade, ele receberia esse anticorpo já pré-formado para tentar neutralizar o vírus o mais rápido possível, antes que ele cause um dano muito grande no pulmão. Isso é o conceito do uso do plasma convalescente. E essa questão do plasma ajudar um paciente em estado grave, ela já vem sendo usada, doutora? Já. Na verdade, esse conceito do uso de plasma convalescente, ele já vem de mais de 10 anos atrás. Então, já tem trabalhos científicos, por exemplo, na epidemia do H1N1, que foi na década de 90, houveram trabalhos de pesquisa usando plasma naquela época para pacientes com H1N1. Em outras epidemias virais, teve também uma epidemia que chamou MERS-CoV-2, que era um coronavírus que atingiu só a região do Oriente Médio alguns anos atrás, que eles tentaram utilizar o plasma convalescente. Então, já é uma ideia, né, de que ele possa ser adequado. Mas era um trabalho de pequena monta, não foi uma epidemia tão grande como é a nossa atual. Então, para a gente ter uma melhor resposta, se o plasma faz ou não efeito, hoje no mundo inteiro, vários locais do mundo está investigando, para poder dar uma resposta para a medicina também. Se provar que o plasma convalescente faz um efeito, a gente tem umas possibilidades para as próximas décadas, para outras infecções também, né? O Hemocentro de Goiás tem 2 pesquisas sobre o uso de plasma em pacientes com Covid-19. A ideia é entender melhor os perfis, tanto dos doadores quanto de quem recebe o plasma. O Hemocentro precisa de doadores, e os critérios para você ser doador, que você tenha tido, né, Covid, já recuperado, que tenha entre 18 e 60 anos, seja do sexo masculino, sexo feminino somente se nunca teve nenhuma gestação, e que tenha um peso acima de 65 quilos. Esses são os critérios para você ser doador de plasma convalescente. E, doutora, a questão do sexo feminino é pela gestação mesmo que interfere? Isso. A mulher, quando ela tem gestações prévias, ela desenvolve alguns anticorpos e o plasma de mulheres que já tiveram múltiplas gestações, ele gera mais reação alérgica. É interessante isso, né? Então, para evitar reação alérgica nos receptores, o mundo todo, é um protocolo inclusive mundial, né, segue critérios mundiais, excluiu mulheres que já tiveram gestações prévias para evitar efeitos adversos. E se quem está nos assistindo aí se encaixa nesses critérios, como é que pode fazer para doar? Para você ser doador, você tem que entrar em contato com o Hemocentro de Goiás. Qualquer telefone do Hemocentro está fazendo atendimento, mas a gente tem alguns ramais que são mais diretos. O ramal é o 3201-4101 e tem um e-mail também. Se mandar um e-mail, a gente responde e agenda um horário. O e-mail é plasma.hemocentro@idetec.org.br. Aqui está sendo feito tudo por agendamento, cada doador vem em um horário, não há cruzamento entre os pacientes, entre um e outro, então é um horário bem separadinho, é uma sala específica só para o doador, então não há riscos ou tumulto aqui não.
Lembrando que, além dessa pesquisa, o Hemocentro fornece sangue para pacientes do SUS no estado de Goiás e precisa de doações. Por conta da pandemia, cada doador que entra em contato tem horário agendado, evitando aglomerações. Para agendar, entre em contato pelo telefone ou site aqui na tela. Segundo a CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, desde 11 de abril, quando foi registrada a primeira morte por Covid-19 entre quilombolas, a média foi de 1 óbito por dia. Segundo a CONAC, já são mais de 150 mortes em 16 dos 24 estados que têm quilombos certificados, 28% dos óbitos no Pará. Metade das mortes foram entre quilombolas que viviam na região norte. A CONAC alerta para o fato de os quilombos não terem um sistema de saúde estruturado e diz, segundo o site oficial, que, abre aspas, a desigualdade do enfrentamento ao coronavírus já se mostra evidente nos quilombos e será devastador se a doença mantiver esse ritmo de alastramento e letalidade. Fecha aspas. Vamos para um rápido intervalo, mas antes uma pergunta. O preço da conta de água da sua casa está puxado? O valor pode ser um incentivo para a gente economizar, mas uma pesquisa da UFG mostra que o sistema tarifário usado pela Saneago, apesar de aumentar o preço, não é eficiente para reduzir o consumo. No próximo bloco eu te explico. Já voltamos. Não é de hoje que a gente sabe, é preciso economizar água. O preço da conta que chega em casa pode ser um incentivo. A Saneago, por exemplo, tem um sistema tarifário IBP sobre o valor da água. Divide os consumidores em blocos de acordo com o nível de consumo. Mas uma pesquisa da UFG mostrou que esse sistema não incentiva os goianos que mais gastam água a economizar. Quem mais sofre o impacto já usa pouca água normalmente. Como que o estudo dele foi feito? Nós pegamos todos os bairros que a Saneago atende, né? Pegamos a renda, o nível de renda, né, municipal desses lugares, para a gente ter um comparativo. Então, para essas localidades, nós percebemos que localidades que possuem uma renda menor, que são localizadas em uma maior fragilidade social, elas sofrem mais com o aumento de preço, com a variação positiva do preço. Então, o que isso quer dizer? Que quanto mais eu aumento o preço, mais aquelas pessoas que consomem água de forma, digamos, aquelas pessoas que consomem menos água, elas são mais impactadas pelo preço do que aquelas que consomem muita água. Digamos, uma que está naquele bloco que consome até 10 metros cúbicos, ela é muito mais impactada pelo preço do que aquela que está no bloco que consome de 40 a 50 metros cúbicos. Isso para residências, né? O estudo ele é feito para residências. E aí, quando você fala nesse impacto, levando em conta, eu imagino, a renda dessas pessoas. O impacto seria a diferença que faz esse aumento para quem já consome pouco. Não apenas a renda, mas sim a quantidade a diminuição do consumo. E se nós pensarmos do ponto de vista de redução de consumo de água, o que está acontecendo? Quem consome pouca água, ele está consumindo água basicamente para sobrevivência, é para as necessidades básicas dele. Então, você não tem o que eu chamo daquele uso daquele consumo de lazer, né? Seja uma piscina, seja uma jardinagem. Ele não tem. Ele está usando basicamente para higiene pessoal e para estar se alimentando e tudo. Então, ele está usando para isso. Agora, e é essa pessoa que está, ainda mais a gente falando em termos em que a higiene pessoal é tão importante, né, em tempos de Covid, de pandemia, é essa pessoa que, com o aumento da tarifa, ela diminui o seu consumo. Segundo a pesquisadora, a redução do consumo por causa do preço entre os que mais gastam água é de praticamente zero.
A Agência Nacional de Água aponta que o consumo de Goiás em 2030 vai ser 40% maior do que hoje. Se a gente continuar dessa forma até lá, o que deve acontecer? Bom, o que deve acontecer é que as pessoas que consomem muito vai continuar consumindo muito e nós vamos chegar à escassez, né? Porque a água ela é um bem limitado, então ela vai ser escassa. O que deveria, ao meu ponto de vista, só uma política tarifária, ela não é suficiente para a gente resolver esse problema de escassez de recurso hídrico. Então, você tem que voltar ela para várias outras políticas. Nós temos, eu até cito o exemplo de incentivos positivos nas tarifas. Então, à medida que a pessoa diminui o seu consumo, vai aparecendo na conta dela carinhas, assim, adesivos, né? De parabéns, você diminuiu o seu consumo. Isso é eficiente, isso se mostrou eficiente em vários países na Europa, e eu trago o exemplo na Costa Rica. Isso foi muito eficiente lá. Então, só a tarifa, ela não vai trazer a redução que nós precisamos para pensar na sustentabilidade da água. Escolas em Goiás estão autorizadas a continuar com aulas não presenciais até 19 de dezembro. A decisão do Conselho Estadual de Educação vale para a educação básica, inclusive a profissional técnica de ensino médio. Além disso, o Conselho determinou que esse período de aulas remotas deve ser levado em conta para formar a carga horária exigida no ano letivo dos alunos. As aulas presenciais só podem voltar depois que o Conselho publicar nota técnica com orientações sanitárias. Então, por enquanto, o ensino continua de casa. No próximo bloco, você vai entender por que pode parar de jogar a borra de café no lixo e fazer diferente, entregar para a UFG para ajudar em pesquisa científica. Não sai daí! Depois de passar aquele café fresquinho, a borra que sobra vai direto para o lixo, ou para quem gosta de plantas, às vezes vai para o vasinho, para o jardim. O Nuclisolos, Núcleo de Pesquisa e Inovações em Ciência do Solo da UFG, investiga cientificamente o melhor jeito de a borra do café oferecer nutrientes para as plantas, e você pode ajudar. Todos os dias, quando você faz o seu café e pega esta borra de café e descarta em seu lixo comum, nós estamos assim contaminando o meio ambiente, promovendo uma menor idade do seu aterro sanitário. Então, para termos atitudes positivas e reduzir o passivo ambiental, convidamos você, da sociedade, a entregar a sua borra de café aos integrantes do Nuclisolo. Para isso, basta que essa borra de café ela seja seca, à sombra e acondicionada, e entre em contato então através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, para que possamos então organizar a logística e buscar essa borra de café. Este material aqui é extremamente precioso. Ele tem uma alta carga de matéria orgânica, em torno de 97%, fonte de muitos nutrientes, como nitrogênio, fósforo e o zinco. Esta borra de café ela vai ser utilizada nas pesquisas da Universidade Federal de Goiás, onde vamos determinar quais seriam as concentrações ideais para o desenvolvimento das plantas. Se também é interessante o uso in natura da borra de café misturada ao solo, ou se ela vai para um processo de compostagem ou um processo de vermicompostagem. Tudo será investigado cientificamente. A UFG decidiu voltar às aulas dia 31 de agosto, de maneira remota, online. Por isso, a campanha UFG-ID arrecada computadores, tablets ou peças, como teclados e mouses, para estudantes da universidade que não têm acesso aos equipamentos. Para saber como contribuir, acesse o site ufgid.ufg.br. E a campanha UFG Solidária continua arrecadando doações. Você pode ajudar a levar alimentos e produtos de higiene para grupos mais vulneráveis. É só transferir ou depositar qualquer valor para a conta que aparece aqui na tela.
Bom, o Mundo UFG fica por aqui. Fique em casa se você puder. Se precisar sair, use máscara, se cuide e até mais.